não tem comparação, não dá pra colocar eles dois na mesma página, porque eles não estão. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé, eu estou em todo lugar e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu ia fazer um vídeo falando só de um assunto, só que assim, eu acabei de ver na internet que surgiu um Exposed e eu acho que os dois assuntos estão extremamente conectados, então eu vou falar sobre isso. É triste, sabe, gente? É um assunto que eu não gostaria de ter que falar, porém é um assunto que tá aí todo mundo falando sobre. Eu vou conectar os dois, mas os dois surgiram pelo mesmo assunto, que foi uma menina de 10 anos que foi abusada pelo tio e engravidou. É uma história muito horrível, uma história medonha, que eu vou falar disso o mínimo possível, porque é algo assim, inimaginável. Eu tenho uma filha, mesmo que eu não tivesse, dói daqui na alma, sabe, gente? A gente tá numa degradação do ser humano que a gente não tem nem palavras pra expressar o tamanho da nossa dor, do quanto a gente ficou consternado com essa situação. E eu acho que nesse momento, ninguém que tenha a cabeça minimamente no lugar está bem com essa história. Ela fez o procedimento, só que não há vencedores nessa história. Não tem vencedor numa história dessas. A gente tá vivendo um momento muito difícil do país, enfim, né, gente? Mas vamos falar das pessoas que estão ligadas a essa história. Yuri Marçal, humorista, Sarah Winter, ativista, que fez o favor de divulgar as informações da menina e ela acabou sendo exposta pelo Anonymous. Então a gente precisa falar sobre isso sim, porque é muito importante a gente estar aí observando o que está acontecendo e os movimentos que estão acontecendo na internet. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente Twitter e Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha e vambora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou falar do Yuri Marçal, gente. Eu vou colocar vocês a par do que aconteceu. Yuri Marçal, ele é humorista, ele fez um vídeo de humor falando sobre essa história da menina. A menina lá, 10 anos, violência pesada, irmão, horrível. Horrível. Se é na minha área, cobrança é pras cabeças, eu nem vou falar pra vocês o que aconteceu. Tranquilão aqui, vagabundo chega pra mim. Qual é, Jesus? Tá rolando uma fita esquisita lá embaixo, mano. Pô, a menina lá não. Qual foi? Qual vai ser? Pô, pior. Conseguiram o bagulho lá pra liberar, entendeu? Da menina conseguir se tratar legal, interromper a gravidez, que já era uma parada. O vagabundo tá falando lá embaixo lá que você falou que não pode. Falei, eu? Nunca falei isso. E assim, muitas pessoas caíram em cima dele. Muitas pessoas começaram a falar dele. E ele começou a sofrer um hate, um linchamento virtual muito grande. Ele pediu desculpa, só que a desculpa dele foi pior do que encomenda. Aí ele citou que ele, na época que a Marielle morreu, que ele também fez um vídeo fazendo humor sobre isso. Aí a filha da Marielle foi falar sobre isso com ele. Ele falou assim, você acha graça fazer humor com a morte de uma mulher preta? E aí ele falou assim, a família da Marielle me chamou, o Instituto Marielle Franco me chamou e tá tudo bem. Aí ela respondeu assim embaixo, você sabe que eu sou filha dela, né, Yuri? Cara, isso foi muito pesado. Isso foi muito pesado. Acho assim, gente, Yuri Marçal mandou mal? Mandou mal. Só que assim, Yuri é um homem negro. A população negra já vem sendo cancelada de tudo. A população negra não é dado errar, não é dado fazer um comentário inapropriado, porque todo mundo cai matando em cima. Ele mandou mal? Mandou. Merece linchamento virtual por isso? Não merece linchamento virtual, não merece ser exposto dessa forma, mesmo que eu não concorde com a forma que ele fala, mesmo que eu não concorde com o jeito dele ter falado, do tipo de humor dele, que não é um tipo de humor que me agrada, porque eu não curto muito esse tipo de humor que fica humilhando os outros, que fica degradando os outros, mas enfim, né? Essa daí é a minha opinião. O Yuri, ainda assim, ele não merece, porque as pessoas agora, elas estão comparando o Yuri Marçal com o Danilo Gentili. Por favor, né, gente? Vamos ter um pouquinho de senso, porque, né, Yuri Marçal, homem negro, jamais terá os privilégios que o Danilo Gentili tem. O Danilo Gentili tem um programa na televisão, é um homem branco e tudo que ele
fala, as pessoas dão risada. Agora, se Yuri Marçal fizer uma piada que é inapropriada, as pessoas vão esperar, como já estavam esperando, o mínimo erro dele pra caírem matando em cima. Porque é isso que as pessoas fazem com pessoas negras. E eu não tô falando por mim, não, tá? Eu li muito o que vários twitteiros negros falaram sobre isso. Vou até deixar aqui pra vocês. Eu não tô falando por mim, porque eu sou uma pessoa branca. O que eu sei de vivência? Porém, eu tô lendo, eu tô vendo o que as pessoas estão falando. E eu vou dar espaço aqui sempre para as pessoas não lincharem virtualmente uma pessoa que cometeu um erro. Isso significa que eu tô passando pano pra ele? Não. Não significa que eu tô passando pano pra ele, não. Acho que ele errou, talvez ele precise remodelar a forma dele, precise pensar melhor. Agora, gente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Marília Mendonça num caso de transfobia. E o que eu falei dela? Eu falei que eu esperava que ela se tornasse uma pessoa melhor, que ela fizesse coisas pra melhorar como pessoa. E por que o Yuri Marçal não pode fazer coisas pra ele melhorar como pessoa? Porque ele pode e deve. Porque a gente tá aí é pra isso. Esse negócio de cultura do cancelamento que as pessoas tanto falam é sempre pras minorias. A cultura do cancelamento só vale pra pessoas negras, pobres, LGBTQIA+, gordas, rico, famoso, cisgênero e hétero e magro. Vai ser cancelado, gente. Ninguém. Então aí as pessoas estão fazendo altos absurdos e continuam famosas, continuam ricas, continuam fazendo apresentações. Sabe quem foi cancelado? O Wilson Simonal. O Wilson Simonal era um homem negro com uma voz maravilhosa e ele sim foi cancelado. Não era mais chamado pra show, não era mais chamado pra apresentações, ele foi cortado do círculo social dos artistas. Ele sim foi uma pessoa que foi cancelada, porque como eu estava falando, as pessoas negras e as outras minorias, elas sim são canceladas. Gente branca, rica, etc, não é. Então vamos parar com essa ideia de comparar. Primeiro comparar Yuri Marçal com Danilo Gentili, não tem comparação, não dá pra colocar eles dois na mesma página, porque eles não estão. Vamos superar isso. A gente já tá em 2020 pra gente colocar duas pessoas com realidades completamente diferentes na mesma página. Não dá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre a Sara Giromini. Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, pra quem não conhece, ela é uma pessoa que está sempre aparecendo nas páginas de notícias e está sempre ligada ao governo, à extrema-direita, todos esses movimentos contra minorias. A Sarah Winter, ela expôs o hospital onde a menina estava fazendo o procedimento dela. Sabe, é tão absurdo você expor uma criança, você expor o lugar onde uma criança está sendo operada, porque foi isso que aconteceu. E aí foram um bando de fanáticos religiosos brigar com o médico, arrumar confusão e ficar lá, eu sou pró-vida. É pró-vida só do bebê que tá dentro da barriga, né? Quando sai, não tá nem aí. As pessoas não ligam, as pessoas acham que criança, quando nasceu, é problema da mãe, é o Estado que tem que tomar conta. Ninguém tá ali disposto a ajudar. Só é pró-vida enquanto tá na barriga. Saiu da barriga, as pessoas lavam as mãos e falam que não é problema delas, quando não é assim que funciona. Ela, essa mulher, Sara Giromini, ela não fez nenhum desserviço. Ela fez um absurdo. Ela precisa ser responsabilizada pelo ato de inconsequência que ela teve. Até porque ela tem um filho. E eu acredito que ela não ia gostar que fizessem isso com o filho dela. Pois bem, gente, o Anonymous BR pegou e expôs todos os dados dela no Twitter. Nome, CPF, cartão de crédito, endereço, telefone celular, expôs tudo. Informação é poder. E é o mínimo, sinceramente, gente, é o mínimo. A pessoa expõe uma criança, expor os dados dela é o mínimo, né? Expor os dados da Sara. Desculpa, gente. Minha empatia, meu feminismo acaba quando chega numa pessoa dessas, numa pessoa que é ruim, é uma pessoa que é cruel. Então, quando eu tô juntando os dois no mesmo assunto, não é que eu esteja colocando os dois lado a lado, o Yuri e a Sara. Não, eu acho que ele tá numa ponta e ela tá em outra. Porém, a gente precisa ter atitudes diferentes quanto aos dois, porque um estava revoltado com as pessoas. Ele pode ter feito de maneira errada a crítica social dele? Pode. E foi o que ele fez. Agora a outra expôs
uma criança num estado vulnerável para que um bando de gente chegasse lá e colocasse todas as palavras de ódio que elas têm pra cima de um ser indefeso que já foi violentado de todas as formas. Eu de coração espero que essa criança mude de país, que ela troque de nome e que ela tenha a privacidade dela respeitada, porque é o mínimo que essa criança merece, gente. Essa história é desesperadora. Essa história aí eu acho que acabou com um fim de semana de todo mundo, porque é uma sensação de vazio que dá dentro da gente. É uma sensação de vazio e que não tem o que fazer numa hora dessas, porque o pior já aconteceu, né? E tudo que vier pra frente agora é encarar pra frente, porque a gente não sabe mais o que vai ser da vida dessa criança. E é isso, né, gente? É uma história, assim, muito desesperadora. Tudo isso que aconteceu, sabe? Não fiquem linchando virtualmente as pessoas que erram. Deem espaço pra elas melhorarem. Vamos debater, vamos conversar. Quem não está na outra ponta ainda tem salvação. Mas quem tá nessa ponta horrorosa, aí, gente, não tem diálogo, não tem nada, infelizmente. É isso, gente. Eu sei que esse vídeo aqui tá um pouco mais pesado, mas eu acho que eu precisava falar sobre isso, sabe? Acho que era um assunto que todo mundo tá aí falando e eu precisava falar também. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, não deixe de comentar que Lívia está em todo lugar. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda, do Yuri Marçal, da Sara Giromini. O que vocês acham de tudo isso, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima.